Foi? Boa noite a todos, nossos irmãos, encarnados, desencarnados. Ainda estamos à distância, nós aqui, vocês aí na casa de vocês, mas o que importa é a conexão do pensamento. A partir do momento que todos pensamos e vibramos na mesma sintonia, as coisas acontecem. Gostaria de pedir a permissão de Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, mentor e equipe espiritual de nossa casa, Bezerra de Menezes, para que nos auxilie em mais uma exposição do Evangelho, para que nós possamos fazer um trabalho trazendo entendimento, trazendo o que é de útil para cada um, de acordo com a necessidade. Lembrando que na sequência da exposição nós faremos também a verificação da água, fotos e pertences. Então, nas casas de vocês podem colocar à frente do computador uma garrafa com água, de preferência natural, que não seja gelada, fotos, pertences, acompanhar esse nosso estudo, a nossa oração e vibrar junto, que a fluidificação será providenciada pelo plano espiritual. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos devem, mas não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja e assim será. Para a nossa explanação na noite de hoje, eu costumo abrir o Evangelho ao acaso. E de acordo com a informação que cai ali, com o tema que cai, eu procuro estudar para que nós aprendamos um pouco mais. Só que dessa vez eu tive uma intuição e pedi para que a minha esposa abrisse o Evangelho. Ela abriu o Evangelho numa parte que, digamos, é bem curta, só que é uma parte que eu não tinha quase nenhum domínio, tinha muitas dúvidas. Então foi muito bom, principalmente para mim, porque eu tive que ir atrás, ver outros palestrantes, ler outros conteúdos, para que eu pudesse chegar a esse entendimento aqui que nós vamos compartilhar agora. É no capítulo 16, item 15, que fala sobre transmissão das riquezas. A pergunta é a seguinte: o princípio, segundo o qual é apenas um depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmitir aos seus descendentes? Ou seja, nós morremos e não levamos nada. Todos os bens que nós temos aqui é um empréstimo de Deus. Então, quando eu morrer, é lícito eu deixar isso para minha esposa, para minha filha, para meus parentes, meus descendentes? A resposta que o Espírito São Luís nos dá, ela é bastante emblemática. Ele fala assim: o homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito será subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhe foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam as fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos de sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Essa passagem ela é bastante emblemática, né? Porque São Luís ele nos coloca Deus aqui, né? Como se fosse um homem, né? Como se esse homem pudesse mudar de ideia, né? E Deus, sendo perfeito, não mudaria de ideia. Então imagine assim: Deus nos dá o livre-arbítrio. Aí nós tomamos uma decisão e Deus diz: não gostei da decisão que o Daniel tomou.
então eu vou tirar isso do Daniel. Eu vou tirar isso dos descendentes do Daniel. A impressão primeira que nós temos é que seria isso, exatamente. Só que aqui tem algumas coisas que é interessante alguns conceitos que é interessante nós entendermos, né? Primeiro, quando fala-se da vontade de Deus, pode ter a impressão que ele tem uma ação ativa, tipo, depois que nós tomamos uma ação, Deus olha e julga, eu não gostei, vou lá e vou tirar. Dá a impressão que seria uma ação ativa. Concedendo ou retirando com recurso bens, né, das pessoas conforme a simpatia com aquela criatura. Aqui já é uma característica humana. Daria a impressão que, tipo, se Deus gosta de mim, ele pode me conceder algo. Se ele não gosta de mim, ele pode me tirar algo. É uma impressão meio falha. Aí por que é meio falha? Aqui a gente entende. Porém, como nos é esclarecido na questão 536b do Livro dos Espíritos, Deus não age diretamente sobre a matéria. Sua vontade é realizada através de outros agentes. Por exemplo, né, espíritos, as leis da natureza. Né? Outro ponto é que o que nós entendemos por vontade, para nós é tipo, eu estou com vontade de ligar para um parente, eu vou lá e ligo. Eu estou com vontade de comer um prato especial, eu vou lá e como. Ou seja, é algo que nós estamos praticando. Deus é um ser perfeito, ele não muda de ideia, ele não precisa parar e pensar e tomar as decisões. Então, quando a gente fala da vontade de Deus, não é a mesma coisa que vontade para Daniel. A vontade de Deus é a consequência das leis naturais que ele já criou. Então, a lei da caridade, a lei do amor, a lei da destruição. Então, ou seja, isso é a vontade de Deus. Até eu coloco um exemplo aqui mais à frente que vocês vão entender melhor. Se um homem cria seus filhos de forma a não terem responsabilidade pelos seus bens, esses filhos irão desperdiçá-los. Livre-arbítrio gerando causa e efeito. Normal. Lei natural sendo aplicada. A aplicação da lei natural, vontade de Deus. Às vezes nós podemos interpretar isso de uma maneira equivocada. Podemos imaginar que Deus, né, ele toma partido de uns e não de outros, né? Pela questão de nós compararmos o que é vontade para nós com o que seria o que ele quis dizer com vontade para Deus. Compreender essa passagem de uma maneira literal seria atribuir a Deus algumas características humanas, pois ele seria imparcial, né, além de perverso. Eu vou pegar ali os bens, mas eu vou tirar. Né? Esses recursos, né, que a gente transmite para os nossos descendentes. Essa passagem aqui, ela não é controversa, mas ela nos traz mais sobre o que seria essa vontade de Deus, né? O que seria esses desígnios de Deus, o que seria o que nós chamamos de providência divina, né? Ou seja, nada mais é que uma consequência de algo que ele já nos concedeu. Ele já nos concedeu livre-arbítrio e nós seremos responsáveis por aquilo que nós tomarmos uma decisão. Se criei meus filhos de uma maneira equivocada, eles vão desperdiçar o meu patrimônio. Porque se nós acreditássemos que Deus interferisse ativamente, a gente teria que acreditar também que nós estaríamos livres da responsabilidade. Não fui eu que decidi, eu fiz uma decisão, mas Deus mudou a minha decisão, então eu não sou responsável. Isso foi uma ação de Deus. Ou eu não tenho mérito. Eu me dei bem numa situação, mas foi vontade de Deus. Então eu não tenho mérito sobre isso. E nós sabemos que dentro da doutrina tem essas duas questões. A questão do mérito, quando nós fazemos algo bem feito, algo louvável, e a questão do compromisso. Esse compromisso, né, gera as nossas provas, gera as nossas expiações. Ou seja, essa aqui é uma das passagens que traz muita divergência, inclusive até dentro de nós que estudamos a doutrina há mais tempo. Às vezes até dentro da doutrina existem colegas que acreditam que não, Deus, né, ele é perfeito, então ele pode ser imparcial. Mas aí imparcialidade não é uma perfeição.
é uma característica humana. Porque nós temos um movimento natural de trazermos para a nossa realidade, né, o que os espíritos estão tentando passar. E isso acontece muito, e já foi até esclarecido que isso aconteceria, quando é perguntado sobre a primeira pergunta do livro espírito, que é perguntado o que é Deus, né? E eles falam que é causa primária de todas as coisas. Só que não adianta tentar explicar para nós o que é Deus, né? Ou coisas que a nossa inteligência não consegue alcançar ainda. Se nós não conseguimos alcançar aquilo ali, ou a nossa linguagem humana não tem uma palavra que expresse melhor a ideia que o Espírito está querendo nos transmitir, ele vai tentar colocar um sinônimo. Só que esse sinônimo às vezes pode ser mal interpretado, que nem nessa passagem aqui. O sinônimo de nós para vontade seria a questão de escolha ativa, e no caso de Deus não é uma escolha ativa, é uma escolha perpétua. Ele sempre existiu essa escolha. Em nenhum momento ele precisou parar e pensar e eu vou tomar essa escolha. Não, sempre existiu. Assim como Deus é eterno, né, causa primária de todas as coisas, as leis naturais por ele criadas também são desde sempre. Então, ou seja, não existe um movimento ativo que fuja a essas leis. Eu sei que esse tema é bastante vasto, embora essa passagem seja muito curta. Esse tema é bastante vasto e tem ligações com várias outras passagens, que eu já puxei aqui um link do Livro dos Espíritos, mas só para que nós fiquemos com essa ideia em mente, para quando nós lermos alguma outra passagem do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, nós temos esse conceito, que a vontade de Deus, a providência divina, não é a mesma coisa que a vontade para nós encarnados, tá? Só para nós não nos aprofundarmos muito aqui, até porque seria um tema bastante extenso. Nesse momento, eu peço a vocês que estão assistindo, que se concentrem junto comigo durante a nossa última oração, com a permissão de Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, para que nós possamos encerrar essa transmissão, esse estudo do Evangelho, com a irradiação e fluidificação das águas, fotos e pertences que nós temos aqui e os senhores e as senhoras têm em suas casas. Contamos com a colaboração de todas as pessoas presentes aqui em pensamento, para que juntos formemos uma cadeia de pensamentos, pedindo a Jesus, aos bons espíritos e ao mentor espiritual de nossa casa, Bezerra de Menezes, para que enviem a todos os irmãos necessitados, fluidos positivos de muita paz, harmonia e tranquilidade. Pedimos por nossas famílias, vizinhos, pelas crianças abandonadas, pelos doentes, que Deus os cubra com seu divino manto. Também pedimos pelos irmãos que não residem mais neste mundo, que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de todos eles, que os bons espíritos possam ajudá-los, socorrê-los e envolvê-los em uma cadeia de preces e de luz, para que possam ir ao alcance da felicidade eterna. Que a paz do Senhor esteja junto desses irmãos que momentaneamente estão de nós separados. E para reforçar todos esses pedidos, faremos a oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimentai as nossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos
de Jesus Cristo. Que assim seja. Nesse momento, antes de concluir, pedimos a fluidificação da água, fotos e vertentes que nós temos à nossa disposição pela equipe espiritual, presente aqui, presente na casa dos senhores. Que essa fluidificação seja derramada do plano espiritual para o plano físico, colocando o remédio necessário na água, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Fiquem com Deus, que assim seja e assim será.